Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de Matemática 3. Nessa semana 5 nós temos o tópico 5, que se trata de troncos de pirâmide. Nessa semana estudaremos o estudo das áreas dos troncos de pirâmide, do volume, o tronco de pirâmide regular, que é o que nosso maior interesse. Teremos alguns exemplos e vocês já podem aproveitar também os exercícios e as respostas dos exercícios que estão publicadas no nosso tópico. Então, na semana anterior, nós trabalhamos com as pirâmides. O tronco de pirâmide, como o próprio nome já diz, ele é uma parcela da pirâmide. Então, imaginem que a gente tem um plano ou uma folha de papel, podem imaginar dessa forma, cortando uma parte desse topo dessa pirâmide. Então, nesse desenho, vocês veem a folha cortando essa pirâmide. A gente despreza, na verdade, esse topo. Ele não nos interessa, porque ele é simplesmente uma nova pirâmide menor. O que nos interessa é esse tronco de pirâmide que é restante nessa parte de baixo. Ok? Que parece até uma gelatina, né? Então, quais são os elementos principais de um tronco de pirâmide? Nós vemos ali em cima a base menor, então uma figurinha menor, a base maior embaixo. Essas duas figuras, tanto a base menor quanto a base maior, são sempre com o mesmo formato. Então, se era uma base de pentágono, como tem nessa figura, a base menor também vai ser um pentágono. Se a base maior for um quadrado, a base menor também será um quadrado. Poderia ser dois hexágonos, qualquer figura que nós quiséssemos. O H, ele vai ser a altura do tronco da pirâmide. E essa figurinha roxa é a face lateral do nosso tronco de pirâmide. Essa face lateral, em geral, tem a forma de um trapézio, ok? Se vocês lembrarem do ano anterior, quando estudamos geometria plana, o trapézio, ele era uma figura com 4 lados, né? Onde 2 lados opostos são angulados, ok? Às vezes são iguais, às vezes não, tá? Neste caso daqui, eles são sempre iguais. No estudo das áreas, nós temos os nossos 3 aspectos, tá? A gente pode ter o interesse de calcular a área das bases, então eu posso calcular a área da base maior, a área da base menor. Como o próprio nome diz, a base maior sempre vai ter uma área maior do que a menor. A gente tem a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais. Então eu calculo o valor da área de uma das faces laterais e multiplico pelo número de faces laterais que existem nesse tronco de pirâmide. E a área total, na verdade, é a soma dessas 3 áreas que nós estudamos ali em cima. A área da base maior, a área da base menor e a área lateral. O volume, o volume seria toda a densidade do tronco de pirâmide. Imaginem que ele seja uma figura maciça, né? Então, nós temos aqui a equação e a gente vai aqui aprender apenas a usar ela. Quando retornarmos à sala de aula, a gente vai aprender da onde que ela sai, tá? Como é que eu obtenho essa equação. Então, o volume de um tronco de pirâmide é calculado pela altura do tronco de pirâmide dividido por 3, vezes um parênteses, que é a soma da área da base, mais a raiz quadrada da multiplicação da área da base maior vezes a área da base menor, somando ainda no final a área da base menor, ok? Quando que eu vou ter o tronco de pirâmide regular? Bom, é quando o tronco de bases paralelas obtido de uma pirâmide regular é denominado tronco de pirâmide regular. E quais são as características? Bom, as arestas laterais são congruentes entre si, ou seja, têm o mesmo tamanho. As bases são polígonos regulares semelhantes, ou seja, têm o mesmo formato. Nessa figura eu tenho 2 hexágonos, um maior e um menor. As faces laterais são trapézios isósceles congruentes entre si. Meu Deus, parece um palavrão.
Mas o trapézio isósceles quer dizer que aqueles dois lados que são inclinados, eles têm o mesmo tamanho, ok? Nada mais do que isso. A altura de qualquer face lateral vai se chamar apótema do tronco, mas a gente não vai explorar muito ele aqui nas nossas APNPs, tá? Nessa de matemática 3. Então, no primeiro exemplo, vamos calcular a área total e o volume de um tronco de pirâmide regular quadrangular. O que significa isso? Que a minha pirâmide ela tem a base maior em forma de quadrado e a base menor também em forma de quadrado. Então, os quatro lados são iguais. As varetinhas estão ali para marcar isso. Cujas arestas das bases medem 24 centímetros e 36 centímetros. Como a base maior está lá embaixo, então a gente já interpreta que a aresta, ou o lado daquele quadrado da base, é 36, e o de cima ali é o 24. E a aresta lateral mede 10 centímetros. Bom, para calcular a área total, eu tenho que calcular a área de cada base e a área lateral. A área da base menor, como é um quadrado, então é o lado ao quadrado. 24 ao quadrado dá 576 centímetros quadrados. A área da base maior, que tem o lado igual a 36 centímetros, ao quadrado, dá 1.296 centímetros quadrados. Para o cálculo da área lateral, eu tenho que calcular a área do trapézio. Tá? É um trapézio isósceles, então a gente pode ver que os dois lados ali, a esquerda e a direita, que são os inclinados, têm o mesmo valor, 10 centímetros, já informado lá em cima. Como são 4 trapézios, então a área lateral vai ser 4 vezes a área de cada um desses trapézios. Tá? O G, que vocês veem ali no desenho, é a altura da lateral, então é a altura desse trapézio. Essa altura é fundamental para poder calcular essa área. Tá? O lado lá de cima do trapézio aparece como 24, porque é a medida do quadrado lá de cima do meu tronco de pirâmide. Lá embaixo seria 36, mas a gente separou aqui o 36 como 6, 6 e 24. Se eu somar esses três vai dar os 36 da base. Tá? Mas por que eu fiz isso? Para poder pegar aquele triângulo retângulo que tem ali à esquerda, onde a hipotenusa vale 10, a altura dele vale G, que é o apótema do tronco, que aqui a gente só chama de G para não se atrapalhar com os nomes, é a altura do trapézio, para poder achar aquele 6 ali da base. Por isso que a gente fez essa dissecção aí dessa base, né? A gente desconstruiu os 36, para poder achar o G. Tá? Então no próximo slide, a gente vai calcular por Pitágoras aquela altura G, para poder calcular a área lateral. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, naquele triângulo que a gente destacou no slide anterior, eu tenho a hipotenusa, que era 10 ao quadrado, igual a um dos catetos, que era o G ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O 10 ao quadrado dá 100, o G ao quadrado eu não tenho o que fazer no momento, o 6 ao quadrado dá 36. Esse 36 que está somando, ele vai passar diminuindo para o outro lado junto com 100. 100 menos 36 dá 64. Esse G ao quadrado, o quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 64, que é 8. Então a gente descobriu que aquele G vale 8 centímetros. A equação para a área do trapézio, se vocês vão lembrar lá de trás, o lado de baixo, que é 36, mais o lado de cima, que nesse caso é 24, vezes a altura que a gente achou que era 8, dividido por 2. Ah, professor, mas o que é aquele 4 ali na frente? Bom, vocês lembram que a minha área lateral tem 4 trapézios, não é? E é isso que a gente está calculando, a área lateral. Então a gente soma o 36 com 24, dá 60. 60 vezes o 8, dividido pelo 2, e multiplicado por aquele 4 lá na frente, dá 960 centímetros quadrados. Mas aqui a gente descobriu apenas a área lateral. Não é isso que a gente quer no exercício, a gente quer a área total. Então, para calcular a área total, a gente soma a área lateral, que foi os 960, a área da base menor, que é 576, a área da base maior, que é 1296. Somando-se esses três, a gente obtém
2.832 centímetros quadrados é a casca desse tronco de pirâmide. Se eu tivesse que pegar um papel para fazer uma embalagem nele, essa seria a dimensão de área do papel que eu precisaria. Para calcular o volume, a gente tem aqui o nosso tronco de pirâmide. A gente precisa da medida da altura. A gente vai obter a altura através de pegando aquela figurinha ali de dentro do tronco de pirâmide que a gente tem à esquerda e puxando aqui para a direita, tá? Se eu pegar aquela linha O, que vai de O até O' lá em cima, eu vou ter a altura do tronco, que é o H da equação do volume. Nesse triângulozinho, essa figura que eu já selecionei ali, eu tenho o H ali da altura, né? Eu cortei, que nem eu fiz lá no trapézio, tá? Para calcular a área lateral. Eu tenho ali a declividade, que a gente já sabe que vale 8, que a gente calculou quando estava na área lateral. Se a parte lá de cima vale 12, por que vale 12? Bom, ela é metade daquele lado lá de cima, que era 24. Então vale 12. Aqui embaixo, se você olharem no tronco de pirâmide, o segmento, a linha que vai do O até o Q, ele é a metade do lado de baixo. Então a metade do 36 vale 18. Voltando para a figura da direita, se lá em cima vale 12, então aqui embaixo a parte do retângulo também vale 12. Se tudo vale 18, como está assinalado ali, então eu tenho para daquele triângulozinho pequeno que tem ali, aquele trechinho ali vale 6. Tá? Então, eu posso puxar um outro teorema de Pitágoras para achar a altura do tronco de pirâmide. Então, a hipotenusa ali é a distância de P até Q, vale 8, a gente já tinha calculado anteriormente, então 8 ao quadrado na fórmula de Pitágoras, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? O H ao quadrado, mais aquele cateto de baixo ali que vale 6, também ao quadrado. O 8 ao quadrado vale 64, o 6 ao quadrado vale 36, puxa esse 36 para o outro lado diminuindo, eu vou ter 64 menos 36, que vai dar 28. O 2 passa para o outro lado como raiz quadrada de 28. Aí vocês têm duas formas para seguir, do que a gente já estudou em sala de aula nos 2 anos anteriores. Ou eu fatorizo essa raiz de 28 e eu vou ter 4 vezes 7, raiz quadrada de 4 é o 2 que sai ali para fora, ou eu simplifico e calculo raiz quadrada de 28 na calculadora, que dá 5,2 centímetros. Isso é a altura do tronco de pirâmide, tá, pessoal? Para calcular o volume, eu vou precisar dessa equação que a gente viu lá atrás, lá nos primeiros slides. Então o H a gente acabou de ver que era 5,2, coloca ali no lugar dele. A área da base maior eu já tinha calculado que era 1.296, ela se repete dentro da raiz. A área da base menor é 576 dentro da raiz e somando ali fora também. Eu multiplico 1.290... Bom, antes disso, o 5,2 dividido por 3 eu já posso botar 1,7, tá? Dentro da raiz, 1.296 eu multiplico pelo 576 e tiro a raiz quadrada, vai dar 864. Eu somo esses três camaradas aí dentro dos parênteses, vai dar 2.736. E multiplico pelo 1,7 ali fora, obtendo o volume de 4.651,2 centímetros cúbicos. É mais difícil? É. O tronco de pirâmide é mais difícil. Assim como lá na frente a gente vai ter o cone e o tronco de cone, que também é o tronco. Quando vier a palavra tronco, ele sempre é mais difícil do que só o conteúdo original, que nesse caso aqui era o de pirâmides, tá? No exemplo B, eu tenho um tronco de pirâmide com as bases duas regiões quadradas. Então não reclamem aí que eu podia ter pego um hexágono aqui, tá? De lado 5 centímetros e 2 centímetros. Então 5 centímetros ao lado do quadrado de cima, da base menor, 12 da base maior. A altura do tronco é 8 centímetros. Eu quero calcular o volume desse tronco. Esse vai ser mais tranquilo. Por que vai ser mais tranquilo? A área da base maior é lado vezes lado. Então 12 vezes 12 dá 144 centímetros quadrados. Na área da base menor,
é o lado ao quadrado também. Então 5 vezes 5 dá 25 centímetros quadrados. A altura eu não preciso calcular nesse, já foi dado inicialmente. A equação para o volume está aí embaixo. A altura, que é 8, dividido por 3. Abre parênteses. A área da base maior era 144. Raiz quadrada de 144 vezes 25. Multiplica, tira a raiz, dá 60. Mais a área da base menor, que é 25. Somo esses três aí dentro, dá 229. Multiplico pelo 8 ali da frente, dá 1832. Divido pelo 3 da equação, dá 610,6. Então o volume desse tronco é de 610,6 centímetros cúbicos aproximadamente. Estou usando aqui uma casa depois da vírgula para não complicar demais, já que a gente está pela internet, ok? Esse foi bem mais fácil que o outro, por quê? Porque eu não precisei calcular a altura do tronco, tá? Eu já tinha recebido ela na ordem do exercício. Bom, pessoal, o tronco de pirâmide eu diria que é o mais difícil do nosso APNP até aqui, tá? Eu acho que é o ponto de toda a APNP, é o ponto mais difícil, mas com um ajustezinho aqui e ali a gente vai se acertando, tá? Não deixem de fazer as listas de exercícios, tá? Elas ajudam vocês a dar uma treinada. As resoluções das listas estão ali passo a passo também. Se precisar de ajuda, entre em contato pelo fórum da semana 5 do Moodle, tá? Ou então me mandem um e-mail diretamente. Eu vou responder vocês o mais rápido que eu conseguir. Assim que eu perceber que eu recebi um e-mail de vocês, eu já vou estar respondendo, beleza? Então, bons estudos, não deixem de fazer também a avaliação. Se precisarem, tem a sessão de atendimento lá também. Lembrem que para o atendimento só marquem antes, até as 9 horas da terça-feira. Ok? Então, até a próxima semana. Na próxima semana, um conteúdo bem tranquilo. A gente dá uma respirada depois dessas pirâmides aí que foram mais difíceis, que são cilindros. Então a gente vai dar uma olhada na área e no volume dos cilindros na próxima semana. A gente se vê lá, um grande abraço e obrigado por terem estado aqui.